Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1. Livro do profeta Jonas, a partir do primeiro capítulo. E nós faremos assim, eu vou ler primeiramente até o versículo de número 6, e a partir daí, no meio da exposição bíblica, eu lerei do verso 7 até o 17. Então, livro do profeta Jonas, a partir do capítulo 1, verso 1 até o 6. Diz assim, então, a santa e eterna palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava com seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Vou pedir a gentileza de alguém fechar essa porta aqui, por favor. E eu quero anunciar nessa noite que nós vamos ter uma série de mensagens no livro de Jonas. Então vamos de capítulo a capítulo, aprendendo mais sobre a história desse homem de Deus, que na verdade está apontando para o próprio Deus. Quando a gente fala de Jonas, logo vem o peixe na mente, não é assim? A gente aprende desde pequeno sobre as histórias do peixe, mas na verdade esse livro está apontando para um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E a ideia então é que a gente saia maravilhado com esse Deus. Então quero convidar você a participar dessa série todo domingo. Venha, participe, anote, rabisque a sua Bíblia, preste atenção para que você saia maravilhado com a presença do Senhor. Então a nossa série vai chamar Jonas, o profeta pródigo. Por que profeta pródigo? Esse termo foi inventado pelo Tim Keller, um pastor americano já falecido, e ele diz que o Jonas, ele carrega as duas características daquela parábola do filho pródigo. Lembram dessa parábola? Então, um filho, ele foge e vai gastar toda a herança do pai, não é assim? Mas tem outro filho que fica em casa, e esse filho, por obedecer ao pai, acha que pode cobrar o Senhor, acha que pode cobrar o pai, e quando o pai demonstra misericórdia pelo filho que tinha fugido, ele fica irado. O que o Tim Keller fala? Que Jonas representa esses dois, ele tem as características dos dois filhos, tanto aquele que foge para pecar, quanto aquele que fica em casa achando que pode cobrar que Deus faça a sua própria vontade. Então vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos fale nessa noite, por meio da exposição desse texto tão precioso, que é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Senhor Jesus, nós precisamos, Senhor, ouvir a sua voz. O Senhor conhece as necessidades espirituais de cada um aqui, Senhor. Seja consolo, fortalecimento, seja, Senhor, vencer o pecado, seja arrependimento, ou até mesmo conversão, Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Por isso pedimos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa aplicar essa palavra ao nosso coração. E nós possamos a receber com fé e obediência e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Para que a nossa vida seja uma vida que te glorifica. Uma vida que já começa a viver aqui a eternidade, te glorificando em cada momento, Senhor. Que nós possamos sair nessa noite maravilhados pelo nosso Salvador e também pelo Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós passamos por algumas circunstâncias na vida em que nós precisamos decidir se ficamos ou fugimos, se enfrentamos ou vamos para longe. E desde pequeno, quando você já aprontava lá em casa, era assim. A sua mãe disse para você: olha, não é para chutar a bola nesse quintal que você vai chutar a bola no vidro.
Aí você pensou assim, eu já tenho 8 anos, eu tenho muita sabedoria, eu sei que meu pé é calibrado, eu não vou acertar o vidro. Mas você acertou. E agora sua mãe está lá na porta com o chinelo falando assim, passa para dentro, menino. E você tem que decidir, e agora? Qual decisão eu tomo? Eu vou encarar ou eu vou fugir? Então você precisa ficar refletindo. E geralmente você vai chegar à conclusão que não tem para onde ir. Você pode ficar um tempo fora, mas uma hora vai ter que encarar a mãe. Não é assim? Ou quando você está caminhando para algum lugar, lá na cidade de Alumínio, a gente tinha mania, às vezes, de olhar chácaras e passear naquele lugar, assim, mais de sítio, e às vezes a gente encontrava cachorro. Que medo que dá, né? Você está passeando e, de repente, aquele cachorro grande levanta as orelhas e você tem que decidir, será que eu corro? Porque se eu correr, talvez aí que ele corra atrás de mim. E aí você olha se tem alguma árvore para subir. Então, a nossa vida é assim. Nós sempre pensamos em circunstâncias difíceis, se há como fugir, se tem como ir embora daquela situação. Até quando você aprontou lá no seu emprego, alguma coisa aconteceu, você está pensando de manhã, será que vou trabalhar, vou ter que agora encarar o patrão, e você fica calculando se dá ou não para fugir. E parece que nessa história de Jonas, ele não calculou. Porque diz aqui no versículo 1, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Então Jonas não calculou. Quando ele recebeu aquela ordem, e era uma ordem difícil, irmãos, porque os ninivitas eram os assírios, essa cidade de Nínive viviam os assírios. E os assírios eram um povo muito violento, inimigo do povo de Deus. Para vocês terem uma ideia da maldade deles, eles escreviam, registravam as vitórias, as torturas, aqueles campos cheios de corpos mortos e cidades inteiras queimadas, e eles achavam lindo. Então era um povo violentíssimo. E quando Jonas recebe essa ordem, ele fala assim, eu vou embora. Imagina você, sendo um judeu, tendo que ir lá na Segunda Guerra Mundial, pregar uma palavra de juízo para a Alemanha. Já imaginou? Inimigos cruéis, inimigos impiedosos, você tendo que ir lá pregar. Essa é a situação do Jonas. E o Jonas, diz o texto, que ele fugiu. Mas ele não calculou que é impossível fugir do Deus soberano. É impossível. As circunstâncias que eu disse aqui, até às vezes a gente encontra uma saída, uma fuga, mas de Deus não se foge. É impossível fugir desse Deus soberano. E nós, pecadores, assim como Jonas, queremos fugir dele. Porque nós somos pecadores e ele é santo. E a gente sempre quer fugir desse Senhor. Mas nós vamos olhar para esse texto, para a gente ver e calcular nessa noite como é impossível fugir dele. Para que você não haja como Jonas. Para que no momento que Deus te der uma ordem, você não haja assim, de maneira atabalhoada e fuja do Senhor. Que você calcule como é impossível fugir do Deus soberano. Então, em primeiro lugar, por que é impossível fugir dele? Primeiro, porque ele é onisciente. Palavra difícil, né? Onisciente significa que ele conhece todas as coisas. O texto diz para nós que a maldade de Nínive subiu até o Senhor. Então ele não é como o Deus pagão, o Deus que está restringido a um povo, a uma localidade. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem um pacto, uma aliança com o povo, é verdade, o povo de Israel, mas ele é Senhor sobre toda a terra. E a maldade de Nínive chegou até ele. E os muros de Nínive, que eram altos, não puderam esconder os seus pecados. E quando nós olhamos para a vida de Jonas, a gente até pensa, eu acho que também ficaria com medo. A gente quer dar até razão para o Jonas. Mas quando a gente vai lendo o texto, a gente percebe que o Jonas revela que ele não estava querendo pregar para os assírios, porque ele não queria que Deus tivesse misericórdia deles. Então o que Jonas estava fazendo com a sua fuga é tentando impor a Deus a sua própria vontade. Olha que rebelião. Veja, irmãos, como Deus conhece o profundo do coração de cada ser humano, como conhecia o coração de Jonas. Então eu e você, nós podemos esconder da sociedade, das pessoas, mas não podemos esconder o nosso pecado, as nossas intenções de Deus. Ele é onisciente. Como que nós vamos fugir desse Senhor? É impossível fugir desse Senhor que é todo-poderoso e que é onisciente, conhece os nossos pecados. E como nós fazemos isso? Fazemos isso de várias formas. Alguns crentes, como eu e você, talvez você já tenha vivido isso,
Quando nós estamos em pecado, em rebelião contra Deus, não concordamos com alguma coisa, fingimos que Deus não existe. Como Jonas. Jonas foi lá para o porão, o que estava fazendo lá, irmãos? Dormindo. Fora do barco, chuva. Todo mundo estava jogando as cargas para fora, trabalhando, clamando aos seus próprios deuses, mas ele estava dormindo, fingindo que aquilo não era com ele. E às vezes nós fazemos isso. Ah, não é comigo. Eu estou pecando, vivendo em desobediência, por isso eu não vou à igreja, por isso eu não oro, por isso eu não leio a palavra, porque eu não quero ser confrontado com Deus. Eu quero, então, fingir que Deus não existe, achando que isso vai esconder o nosso pecado. Ou muitas vezes nós queremos buscar algumas virtudes aonde não há. Veja como que é a sociedade. Busca virtude em coisas do tipo assim, vamos cuidar das tartarugas marinhas. Há virtude nisso? É claro que há. Cuidar dos animais. Mas cuidam das tartarugas, militam a favor das tartarugas, mas tratam mal o seu semelhante. Que é a imagem e semelhança de Deus. Veja a hipocrisia, achando que esse tipo de coisa vai esconder o seu pecado de Deus. Nós encontramos e tentamos encontrar virtude aonde não há. Quem ouviu falar sobre o bebê reborn, levanta a mão aí para saber. Ouviram falar sobre o bebê reborn? Se você não ouviu, é uma boneca que parece um bebê verdadeiro. E as pessoas estão cuidando desse bebê, estão marcando encontros, fingindo que é uma criança verdadeira, colocando nome, fazendo aniversário. Não é assim? E a gente hoje acha um absurdo, não é? Quando eu falei, todo mundo falou, meu Deus, né, sorriu, porque é um absurdo isso mesmo. Até na internet, todo mundo criticando esse movimento. Mas basta alguém fazer um documentário dizendo que o bebê reborn ajudou uma família a vencer os seus traumas. E eles colocam uma música, uma trilha sonora, a família que sofria, que tinha ansiedade, e agora aquele bebê fez companhia, supriu as necessidades, que a gente já está falando, nossa, não é verdade que é bom o bebê reborn? E a gente não só concorda, como acha que é algo louvável e vira uma virtude. E se você não defender, daqui uns anos, você é retrógrado, hein? Ah, pastor, isso não vai acontecer. O que o senhor está falando é viagem da cabeça. Não é, irmãos. Quantas coisas do passado eram pecado, eram horríveis para nós, e hoje é virtude, é considerado algo louvável. E nós então nos apegamos a essas coisas para tentar esconder o nosso pecado. Oh, eu defendo os animais, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, quando o nosso pecado sempre está indo até Deus. Não adianta fingir que Ele não existe, não adianta encontrar virtudes aonde não há, porque você não pode esconder. É como se você estivesse trabalhando na lavoura, o dia todo ali, com uma roupa quente, um chapéuzão e o suor, 8 horas de trabalho. E é claro, todo ser humano que trabalha assim, no final do dia, não está cheirando bem. Nós somos assim. E aí você chega na sua casa, e ao invés de tomar aquele banho relaxante, usar um sabonete, um shampoo, você decide ir pegar no armário a sua roupa, que está lá limpinha, cheirosinha, e colocá-la. Vai para a sala achando que aquela roupa escondeu o seu cheiro. O que vai acontecer quando seu marido chegar, a sua esposa chegar, os seus filhos chegarem, eles vão sentir o seu cheiro. É assim também, meus irmãos. A perversidade de Nínive chegou até a narina de Deus. E quando nós tentamos esconder e maquiar, é impossível. O cheiro do nosso pecado chegará até o Senhor. Não tem como esconder. Não tem como fugir de um Deus que é onisciente. Mas, meus irmãos, além disso, o texto diz para nós que o nosso Deus é um Deus também onipresente, que significa que Ele está em todo lugar. O texto diz para nós no versículo 3 que o Jonas tentou fugir da presença do Senhor. E no 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então veja bem, na cabeça do Jonas, que não pensou muito bem, talvez a ideia dele era que, saindo daquele ambiente religioso, onde tem o templo, o povo de Deus, ele fugiria do Senhor. Eu vou para uma terra pagã, Deus não estará lá. Mas o texto diz que Deus soprou um vento, Deus estava lá. Deus é o Deus criador dos céus e da terra, Ele está em todo lugar. E às vezes nós temos essa ideia de que Deus está só nesse ambiente religioso aqui. É claro que Deus está aqui de uma maneira especial, porque o povo dele está aqui. Se nós estamos aqui, a presença de Deus está aqui graciosamente nos abençoando. Mas Deus está em todo lugar, irmãos. Eu lembro na cidade de Alumínio, quando estava tendo uma reforma na igreja, e tinha lá um pedreiro, que não era crente, ajudando na obra,
E ele decidiu fumar. Tirou lá do bolso o seu cigarro. De repente ele pensou um pouquinho e falou: ah, não, aqui é a casa de Deus, né? Então ele saiu do portão, que era ali, logo ali, e fora do portão ele fumou seu cigarro. O que tinha na mente dele? Que dentro da igreja, das quatro paredes, ali está a presença de Deus. Se a presença de Deus está ali, eu vou estar ofendendo ao Senhor. Mas se eu descer as escadas e sair do portão, ali a presença de Deus não está, então eu não vou estar ofendendo ao Senhor. Eu estou falando de um pagão, de alguém que não conhece a Deus, mas eu e você às vezes agimos assim também. Pensamos que nesse ambiente aqui, nós não vamos murmurar, porque a presença de Deus está aqui. Aqui eu não vou usar palavras torpes, palavrão, porque a palavra de Deus está aqui. Aqui eu não vou julgar o meu próximo, não vou pagar na mesma moeda, porque a presença de Deus está aqui. Mas quando eu for lá para o shopping, quando eu estiver com meus amigos, quando eu for visitar a minha família distante, lá Deus não está. E lá eu posso agir da maneira que eu quiser. Lá eu posso falar palavrão, lá eu posso agir de maneira indevida, porque Deus não está lá, não vou estar ofendendo a Deus. Veja como nós às vezes caímos nessa tolice. O Jonas parece tolo, mas às vezes eu e você também parecemos. Achamos que Deus não está vendo, que Deus não está presente, mas Deus está presente, meu irmão, minha irmã, em todo lugar. Por isso que a vida do crente deve ser em todo lugar uma vida que glorifica o Senhor. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E que vergonha, meus irmãos, você ver aqui um ímpio ir lá acordar o Jonas. E a palavra que ele usa para acordar o Jonas, lá no verso 6, é a seguinte, diz assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame. Essa palavra levante-se é a mesma palavra que Deus usou para dar a ordem para Jonas levantar e ir até Nínive. Ou seja, o Deus que conhece Jonas, o Deus que está presente, está usando o ímpio para falar para Jonas: eu estou aqui, ei, levanta. Que vergonha, irmãos, quando nós crentes somos repreendidos por alguém que não é crente. Lá no seu trabalho você age de maneira intempestuosa, injusta, impiedosa, e alguém fala assim: não era você que era o crente? Que atitude horrível! Não era você que me convidou para ir na igreja? Como você pode agir dessa forma? E é assim que está acontecendo com Jonas. Há um contraste muito grande na vida do homem de Deus com aqueles que não conhecem a Deus, e nós estamos vendo que aqueles que não conhecem a Deus estão agindo de uma forma mais louvável. Eles estavam se preocupando com o próximo enquanto Jonas estava dormindo. Então, lá no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, lembre-se, você precisa viver uma vida para glorificar a Deus. Não tem como fugir da presença desse Deus. Ele é onisciente, conhece todas as coisas, o nosso coração, e Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas o texto nos revela também que Ele é onipotente. Isso significa que Ele tem todo o poder. Eu queria ler com você agora o restante do texto, para que você enxergasse comigo isso. Olha a partir do verso 7, como Deus está agindo na vida de Jonas. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Agora ele lembrou, mas não tinha atitudes, de adorador do Senhor. O Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer,
por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse o Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Como fugir desse Deus que é onipotente, tem todo o poder? As nações têm poder? Tem. Satanás tem poder? Tem. Mas quem tem todo o poder nas suas mãos é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o Jonas está fugindo dele. E pior, o Jonas diz aqui para nós na pergunta: eu sou o servo de um Deus que é o Deus dos céus e fez o mar e a terra. Se ele fez o mar, como você acha que vai fugir pelo mar? Ele tem domínio sobre o mar, sobre a tempestade. Ele teve domínio, inclusive, sobre a sorte que foi lançada por aqueles homens. Deus está no controle de todas as coisas, Ele é todo poderoso. Os homens estavam remando contra o vento, homens experientes, que com certeza passaram por tempestades, mas aquela era diferente, porque Deus estava trazendo juízo sobre eles por causa de Jonas. E eles não conseguiam vencer aquela tempestade. E eu e você também não conseguimos vencer esse Deus que é todo poderoso. Ah, pastor, mas ele está falando aqui de fuga. Por que você acha que o Jonas está enfrentando Deus? Porque às vezes a nossa fuga, a nossa desobediência é isso. O Jonas está querendo fazer que a vontade dele seja feita, e não a de Deus. O que é isso se não lutar contra Deus? E quantas vezes eu e você queremos lutar contra o Senhor? Vivemos em pecado? Ah não, mas olha, esse pecado aí era para aquela época lá, hoje em dia mudou, não é assim. Queremos torcer a palavra de Deus, lutar contra Ele, quando a Bíblia deixa claro como nós devemos viver. Queremos lutar contra o Senhor. Quantas nações, quantas pessoas estão vivendo achando que podem comandar o mundo? Mas quem comanda o mundo é o Deus soberano todo-poderoso. Todo poder deriva dele. O poder dos reis, dos poderosos, derivam do Deus todo-poderoso. Eles são como formiga perto do Senhor. E por que nós temos essa impressão, como Jonas, que podemos fugir ou enfrentar e vencer o Deus soberano, o Deus todo-poderoso? Porque o pecado faz a gente diminuir esse Deus. Se ele não se revelar por meio da Escritura, a gente enxerga ele de maneira errada. A gente enxerga ele como se ele fosse pequenino. E se ele é pequenino, então eu posso vencer. Eu não enxergo que ele é todo-poderoso. Eu não enxergo que ele é onisciente, onipresente. Eu não consigo ver isso. Por causa do pecado, da nossa natureza, que nós herdamos de Adão e Eva. Essa é a nossa realidade. Então, quando a gente assiste uma luta, a luta de boxe, geralmente as pessoas gostam de acompanhar aqueles lutadores mais pesados. Quer ver uma coisa? Vocês conhecem o Mike Tyson? Sim ou não? O Mike Tyson era peso pesado. E você nem gosta de luta, mas você conhece ele. Mas você não conhece aquele lutador que luta nas categorias mais leves. Por que isso? Porque olhar o lutador mais pesado faz com que a pessoa olhe e ache impressionante. Do tipo assim, rapaz, jamais eu venceria esse homem. Olha os músculos, olha o tamanho, olha o poder do golpe dele. Então, para as pessoas é incrível assistir um peso pesado lutando. Por isso eles são mais famosos, é essa impressão que nos dá. Mas quando nós olhamos as categorias mais leves, os nossos olhos nos enganam. A gente olha o lutadorzinho lá de 70 quilos, de 66 quilos e pensamos assim, se eu treinar uns 6 meses aí, eu acho que eu enfrento ele, hein? Aí eu peço 90 quilos, se eu dar um golpe assim e acertar, eu acho que ele vai cair. O que é isso? É um erro da nossa mente. Os nossos olhos nos enganam. E assim também é o pecado com o nosso coração. O pecado nos atingiu de tal forma que nós olhamos para Deus e achamos que podemos vencê-lo. Por isso que as pessoas vivem uma vida de impiedade longe de Deus, achando que vão sair impunes. Eu vou morrer, partir mesmo. Não, você uma hora vai estar na presença desse Deus Todo-Poderoso e terá que prestar contas. Então veja, meus irmãos, como esse capítulo 1 de Jonas está mostrando que é impossível, vou dizer de novo, impossível fugir das mãos de um Deus que é soberano. Ele é
onisciente, conhece todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, tem todo o poder. Isso deveria nos causar grande terror e tremor. Por quê, pastor? Porque se ele conhece o seu coração, então o juízo dele virá sobre você, porque você é pecador. Já pensou nisso? Nós nos impressionamos conosco. Nossa, que pessoa crente, que pastor crente, mas Deus não se impressiona, Ele conhece o nosso coração. E esse Deus que conhece o nosso coração, Ele está em todo lugar. Quando você partir dessa vida, você vai estar na presença do Deus soberano. A palavra de Deus diz que cabe ao homem viver uma vida só, e depois disso vem o juízo. Você estará diante do Deus que é onipresente. E esse Deus que conhece o seu coração, em que você vai estar na presença dele, é santo e justo. E ele tem poder para te mandar para o inferno pela eternidade. E às vezes a gente não reflete nisso. O mundo não percebe isso. Nós podemos clamar e falar que Cristo está voltando, que nós estamos perdidos sem Ele, mas as pessoas estão vivendo a sua vida, comprando, vendendo, casando, como se não fosse, como se fosse possível fugir desse Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos então ficar horrorizados, nos assustar, porque é um Deus que conhece o nosso coração, é um Deus em que nós teremos que prestar conta, e Ele tem poder para nos mandar para o inferno pela toda a eternidade. Então reflita nisso nessa noite. Nós somos pecadores, não podemos fugir das mãos do Senhor. Mas então, meus irmãos, nós temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é uma boa notícia. A boa notícia no meio dessa notícia péssima de que nós não podemos fugir de um Deus que é santo e que conhece os nossos pecados. Essa boa notícia diz que quando nós estávamos fugindo, quando nós ainda éramos pecadores, Ele veio ao nosso encontro. E quando Ele veio ao nosso encontro, como esse vento estava indo atrás de Jonas, mas Ele não veio para nos destruir, Ele veio para nos salvar. E Ele se jogou então no mar revolto da ira de Deus, da ira que estava nos perseguindo. Ao invés de lançar a nossa vida nesse mar revolto, como os marinheiros fizeram com Jonas, não, é Ele quem se entregou, é Ele quem foi para a cruz, é Ele que foi pagar a nossa culpa, foi Cristo, irmãos. E diz o texto que Jonas ficou 3 dias e 3 noites, no ventre da barriga de um peixe, e o Senhor Jesus Cristo diz, da mesma forma que Jonas esteve lá, eu estarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e Ele fez isso por nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, não há refúgio na desobediência, não tem como fugir de Deus, mas há um abrigo seguro, que é o nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador, que é um Deus todo-poderoso, e que a morte não pôde conter, e Ele ressuscitou para nos dar a vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É esse Deus. Então nós encaramos o Evangelho e vemos como nós estamos perdidos, mas depois nós olhamos para Cristo e percebemos como estamos salvos na mão desse Salvador, do nosso Cristo Jesus. Ele veio para nos salvar, Ele é esse socorro. Então quando eu olho para o Deus que é onisciente e conhece meu coração, eu não entro mais em desespero. Sabe por quê? Cristo já pagou pelo pecado que está lá no meu coração. E eu posso orar como Davi, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me ensina os seus caminhos, porque Cristo já pagou pelos meus pecados, então Ele me santifica. Agora saber que Deus conhece meu coração é pedir para Ele sondar e derrubar os altares que eu não sei que estão lá, o pecado que eu nem consigo sondar, que eu não conheço, mas Ele conhece, e Ele irá mostrar e Ele irá me santificar. E quando eu olho para o atributo da presença de Deus, de um Deus onipresente, agora eu tenho uma alegria, porque por meio de Cristo, essa presença não é mais uma presença de ira,
Não é mais uma presença de juízo, mas uma presença de alegria. Por isso que a nossa igreja aqui, quando começou o culto, estava rindo. Por isso que as nossas mãos estavam levantadas. Por isso que havia ação de graças. Por isso que havia adoração, porque Cristo está aqui. E se Cristo está aqui, a presença de Deus é graciosa, é misericordiosa, é prazerosa. Louvado seja o nome do Senhor por sua presença. E nos dá, meus irmãos, aquela certeza de que quando nós partirmos, nós estaremos na presença desse Deus, não em ira e desprazer, mas para viver eternamente deleitando da sua presença. Essa é a esperança. Você já viu o velório de um crente? Tem choro? É claro que tem choro, porque nós lamentamos a morte, nós sofremos a separação, mas é um choro misturado com a esperança da ressurreição. Porque a pessoa que parte em Cristo vai estar com Ele na sua gloriosa presença. Essa é a nossa esperança. E quando nós olhamos para o atributo de um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, esse poder não vem mais contra nós, mas a nosso favor. Nada pode nos tirar das mãos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve que nem principados, nem potestades, nem a dor, nem a angústia, nada pode nos tirar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte que nós não temos condição de vencer, foi vencida por Cristo. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Então o seu poder está a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus não está presente, meus irmãos, nós não podemos nada, mas se Ele está presente, tudo pode acontecer. Ele nos transforma, nos encoraja, nos santifica, Ele nos dá a sua graça, para que nós possamos viver para a sua glória. Ei Jonas, não foge mais não, você não pode fugir, nem precisa, porque Jesus Cristo está te convidando nessa noite, vem para mim, eu vou te lavar, eu vou tirar todo esse mau cheiro para que a sua adoração e a sua vida suba como um aroma suave e agradável a Deus Pai. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Salvador. Não fuja mais. Não fuja mais. Se você está em pecado, não fuja, vá até Ele. Ele vai te lavar. Ele tem salvação para você. Não fuja mais. Não luta mais contra Deus, você não precisa mais. Ele é o seu refúgio, Ele é o meu refúgio. Eu queria terminar fazendo um apelo para a nossa igreja. Porque muitas pessoas estão aí nesse mundo perdidas, fugindo de Deus, lutando contra Deus, e elas não vão vencer, não vão. O que aguarda elas é um juízo, mas Deus nos deu o Evangelho. Nós somos esse vaso de barro que carrega esse tesouro. Então nós precisamos gastar a nossa vida, meus irmãos, quebrar esse barro, moer esse barro, para que esse tesouro possa se manifestar na vida das pessoas que estão perdidas, para que eles tenham também essa esperança, a esperança da ressurreição. Então é um apelo para a nossa igreja, que a gente atenda esse chamado que o Jonas não tinha atendido. Ei, levante e vá pregar a Nínive. Por mais perigosos que sejam, mais terríveis que sejam, por mais perdidos que estejam, o nosso Deus tem o Evangelho para salvá-los. E nós seremos usados pelo Senhor. Portanto, sairemos então das quatro paredes da igreja. Aonde você estiver, fale desse Salvador. Fale dele. Fale que há um Deus a quem está nos convidando para essa vida eterna. Um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Que nos espera e nos aguarda graciosamente. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento.